Trazer a mensagem do livro escrito por Mateus, uma mensagem que gosto muito. Livro de Mateus, capítulo 5. Obrigado, meu. Capítulo 5, verso 14. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 14. Amém? Amém. Está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e aí ilumina a todos que estão encontram-se na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Toma o vosso assento. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Queridos irmãos, porque o ensinamento do nosso Mestre Jesus, a qual está a ensinar aos seus discípulos. Jesus sobe o monte para ensinar o maior sermão. Capítulo 5, ele sobe a montanha para deixar o seu grande sermão aos seus discípulos, porque sabia ele que o seu ministério terreno só custava 3 anos e meio. Então os seus discípulos precisavam que fossem doutrinados para que viessem exercer e executar a boa obra do Senhor. Então ele vai começar com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é aqueles que são bem-aventurados. E ele passou a instruir todos na bem-aventurança para ser humilde. E uma das bem-aventuranças que eu acho, não que é mais importante, mas que eu acho particularmente uma das mais importantes, é quando ele diz que os bem-aventurados são os humildes, porque estes herdarão a terra. Então, o que é ganhar a terra? O que é que significa isso? É você comprar todo o território? Não. Ele está falando que onde você chega, você consegue conquistar aquele território. Você está ganhando aquele povo e aonde está. Então isso são os humildes. E no segundo aqui ele diz: regozijai-vos, exaltai-vos, porque grande vós será o galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viram antes de vós. Ele estava dizendo que bem-aventurado agora são vós quando fosse perseguido em meu nome. Vocês vão ser caluniados, apedrejados, mentirão a favor de vocês. Então vocês se alegrem, porque vocês são bem-aventurados. E a igreja hoje, irmãos, vou dar uma doutrina, porque os crentes não vêm para a doutrina, então eu vou dar a doutrina de domingo. Entenda-se bem, porque Jesus estava instruindo dessa forma, porque ele sabia
que viria dias, como nós estamos vivendo hoje, que nós não estamos passando nem por perseguição e estamos desistindo. Nós estamos desistindo muito fácil. Eu vou falar da nossa igreja aqui local, não vou falar das outras denominações, porque a minha responsabilidade é sobre essa. E eu vou perguntar para nós o que é que nós temos feito, irmãos. Será que nós achamos porque nós estamos vivendo como católicos? Parece que nós estamos na mesma denominação, somente a igreja de domingo. Não quer que seja errado, irmão, mas Deus só se faz presente de domingo. Mas por quê? A semana toda está trabalhando, a semana toda está ocupado. Só o pastor que tem a obrigação de vir de segunda a segunda à igreja, não. Para mim isso é uma honra e um privilégio. Mas nós temos que aprender a dar prioridade a quem é necessário ter prioridade. Você vê que nós temos tempo para fazer tudo. Nós temos tempo para organizar toda a nossa vida e deixamos o último, que é o domingo, para o Senhor. Nós passamos a semana toda falando balela, passamos a semana toda se cansando, se fatigando, dando o melhor para nós, dando o melhor para a nossa família. E para Deus, como é que nós estamos fazendo? Para Deus, o que é que nós estamos fazendo, irmão? Será que nós estamos fazendo muito? Será que nós estamos feito alguma coisa? Será que nós somos dignos de dizer, irmão, que nós fazemos a obra de Deus? Irmão, a nossa igreja está paralisada, a nossa igreja está padecendo, nós estamos perdendo. Será que nós estamos fazendo para Cristo? Isso não depende só de mim, não, irmão, depende da igreja. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus, hoje nós teremos uma injeção de ânimo, nós se levantaremos para fazer a boa obra, para pregar o hino do Senhor, para ganhar a vida dentro dessa comunidade, arrancar aqueles que estão vivendo nas mordomas, arrancar aqueles que estão vivendo na escravidão, arrancar aqueles que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. E pouco nós estamos fazendo, pouco nós temos feito, o que nós temos feito diante da presença de Deus. O quê? Porque Isaías escreveu isso: aquele povo fala que ele ama, mas o coração está longe. Não vou falar da minha denominação, não, mas que passa a semana, não é nos casos, passa a semana fazendo errado, parece que nós estamos copiando isso. Aí vai lá, toma a hóstia sagrada e está tudo ok. Só que nós conhecemos a verdade, e essa verdade ela nos confronta, e a obrigação de eu pregar essa mensagem é obrigado, irmãos. Então veja bem, Jesus estava instruindo o seu discípulo, porque quando nós começamos, irmão, dentro da igreja, escute bem isso, quando começamos foi no fogo. Tem muitos que dizem que no começo foi isso, não, irmão, todo começo é fácil. Salomão, quando ele vai escrever no livro 7 de Eclesiastes, verso 8, ele vai dizer: não são bom as coisas primeiras, mas a no final é que são bom. Começar até é fácil, todo mundo até começa, agora continuar e ir até o fim não é para todos, irmão, é para quem tem determinação, é para quem tem vontade, disposição e tempo para fazer a obra. Começar todos até começa. Agora, para ir até o fim tem que ter determinação. Então Jesus está dando um sermão para o seu discípulo, porque Jesus sabia o que eles enfrentariam. Será que nós, aqui, eu, você e todos, que nós aguentaria, enfrentaria o que o discípulo aguentou? Aí você fala: mas pastor, isso, aqueles homens eram de Deus, e tu não é de Deus não, eu não sou de Deus não. Então qual é o evangelho que nós estamos pregando? É o evangelho da brincadeira? É o evangelho da brincadeira. Evangelho é sinceridade. Será que nós temos feito um terço do que eles fizeram? Porque o Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, então o que é que muda? As pessoas. Então ele está dando esse sermão, e ele vai começar aqui e dizer: ó, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Para que ele vai falar isso para os discípulos? Para que seria o sal? Qual era a importância do sal naquela época?
Você olha uma panela, você vê logo o que? O colorau, pimentões, você vê logo tudo. Mas não é ele o suficiente para dar o gosto da comida. O que dá o gosto da comida é o que nem se aparece. Quando se joga o sal que você mexe, é isso, Maxwell? Quando mexe, cadê o sal? Ninguém vê. Mas quando prova diz, está bom, está no ponto. É isso que a comida tem que ser. É isso que nós temos que ser. É, irmão, aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Não é pastor, não é obreiro, não é ninguém. Quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Se Jesus não aparecer, é uma igreja de Sousa ou uma igreja só para demais. Mas se a igreja está no ponto, é Jesus que aparece. Quem está vendo Jesus aqui? Nós estamos vendo todos aqui, mas Jesus nós não conseguimos enxergar. Mas o que dá o gosto de nós estarmos aqui hoje é Jesus de Nazaré. Você não está aqui por acaso, você não veio simplesmente só para tirar foto e tirar selfie da igreja, mas você veio aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Você veio nessa noite porque você tem um propósito de adoração, então rasga o teu coração para adorar o Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, vós sois salvos. E o sal, irmão, tem uma importância grande. O sal, ele tem o poder de preservar. Quando não tinha geladeira, o que preservava as carnes era o sal, salgava. E a carne não apodreceu porque ela preservava. O sal tem outra coisa importantíssima, que quem come a comida com sal, depois da refeição, a primeira coisa que ele tem é vontade de tomar água para saciar. Então nós temos que ser dessa seguinte forma: alguém nos ver, alguém olhar e ter sede do Evangelho. Se nós não fazemos a obra de Deus com excelência, se nós vivemos com mimimi dentro da igreja, vivemos com falatório, vivemos com fofoca, vivemos com pantinho, aí, meu amigo, como é que nós vamos poder sair lá fora para falar de Jesus? Como é que nós vamos poder pegar o reino do céu, se nem mesmo a gente se cura, se nem mesmo a gente conseguiu mudar, aí quer mudar a vida dos outros? O sal tem o poder de purificação. Crente tem que se purificar em Cristo Jesus, irmão. A modernidade está tomando de conta de tudo. Hoje em dia agora não tem mais, agora é coach é mensagem light. Mensagem de crescimento de ego. Você não precisa de mensagem de crescimento de ego. Você precisa de mensagem genuína que muda o nosso caráter. Eu não preciso de mensagem de coach não, para me dar ânimo. Eu preciso da palavra, porque é a palavra que purifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que levanta. Por tudo foi feito pela palavra. Então você precisa de palavra, porque a palavra de Deus, irmão, pode ter certeza, ela transforma a vida. Será que nós temos sido salvos? Será que alguém tem olhado para mim, irmãos? E São Paulo quer ser crente igual a tu. Porque nós somos tão egocêntricos que eu digo assim: eu estou salvo, o resto é resto. Eu já estou garantido, mas só que não é dessa forma. Eu estou garantido. Não é dessa forma. Nós somos arauto. Nós somos embaixador de Cristo. Nós temos uma responsabilidade, seja quem for. Se está na casa do Senhor, serve do Senhor, há uma responsabilidade de Deus entregada nas tuas mãos e na minha. Irmão, se Cristo voltasse agora, com a conjuntura que isso fosse verdade, e Ele perguntasse a você agora, falasse: o que tem feito tu para mim? Tem vindo só para os cultos, e que isso é bastante, irmãos. Irmão, me envergonho, tem hora que eu olho para Deus e digo: meu Deus, o que tem feito eu para ti, Senhor? Só que eu vou para os cultos, tem gente que vem para os cultos e acha que isso é demais. Isso é quando vem para os cultos e acha que está abafando, porque terça, quinta e domingo está aqui, mas não foi de nada. Irmão, isso eu não consigo fazer nada diante
Você imaginou que se Deus nos abençoasse conforme nós fizéssemos para Ele, o que nós seríamos dignos? De quê? Eu fico besta que tem arte, tem gente que quer colocar no rosto de Deus um pouco que faz, e acha que é muito. É porque eu faço isso, faço aquilo, irmão. Tudo que nós fizer é pouco. A dívida que tu tem com Deus, que eu tenho com Deus, isso eu nunca vou pagar. Nunca nós iremos pagar. Então o que nós fazemos é só vir domingo para a igreja. Ah, bom, irmão, misericórdia da minha vida, misericórdia da tua vida. Vamos despertar para nós regaçar as mangas, entrar nessas ruas e fazer a obra de Deus, para nós ganhar vida. Cada vida que nós ganhamos é uma razão que nós teremos no céu. Nós temos que deixar de ser egoísta e fazer a obra de Deus. A igreja tem que ser vista. Você percebeu que nós só pregamos aqui para crente? Mas Deus vai nos levantar para nós fazer a obra. Ele vai chegar após o sonho, vós sois a luz do mundo. Quem está falando aqui é Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender, esconder. A cidade é edificada sobre um monte. Você sabe, vou te dar uma comparação para você entender. Uma cidade edificada é uma cidade que está já toda construída com as suas luzes incandescentes. Aqui viajou já aqui pela madrugada, acredito eu que todos já têm viajado, e antes de chegar na cidade ele consegue encontrar e ver, enxergar as luzes antes de chegar na cidade, mesmo de trás das montanhas, mesmo de trás dos morros, lá está a cidade. Você sabe que ela é uma cidade, porque aqueles morros não conseguem encobrir a cidade. Aqui, trazendo para a nossa vida, é dizer, os problemas das nossas vidas não podem apagar a cidade, as luzes que foram acesas pelo Espírito de Deus. É Deus dizendo para você e para mim nessa noite, não é os problemas que vai apagar a chama que está dentro de você, não é a dificuldade da tua vida que vai apagar a luz que está dentro de você, não é a diversidade da tua vida que vai apagar a luz que Deus tem acendido dentro de você. E nós temos que brilhar, nós temos que ter a luz do Espírito de Deus aonde nós passamos. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas num velador. Você sabe o que é alqueire? Era um recipiente que era feito para tirar a medida das ervas, dos grãos. Era uma medida de peso. E se acender uma candeia, o que é uma candeia? Vou falar aqui numa linguagem que todos aqui sabem, é uma lamparina. E ninguém pode acender a lamparina e colocar debaixo do alqueire, porque se colocar o alqueire em cima, o que é que vai acontecer? A luz ela vai apagar, porque vai faltar o oxigênio e vai acabar a luz. Está dizendo o seguinte: você não pode pegar a luz que foi colocada em você, e diante dos problemas, você colocar a luz debaixo dos problemas, porque vai se sufocar. Quantos crentes estão vivendo na atualidade hoje, sufocados, já tem mais força, o oxigênio espiritual já está acabando, o oxigênio está acabando no momento, mas eu creio no nome de Jesus, que Ele não te deu essa luz para se apagar, mas Ele te deu a luz para se diferenciar, e você é essa luz, e a terra, o mundo precisa de você. Precisamos, irmãos, se despertar. Nós não podemos pegar a nossa frieza, irmão, e alimentar nossas fraquezas. Nós não temos mais escolha, e acabou. Nós não temos mais escolha para parar. Nós temos que ir avante. Lembra
alguém que um dia já se afastou do Senhor e pergunta qual foi o momento mais ruim que ele já passou na vida dele, se ele não vai dizer, foi quando eu me afastei da casa do Senhor, então por isso que não presta crente se desviar, crente não tem mais como se desviar, crente não tem outra escolha, tem tal de livramento. Da onde é que existe livramento, amigo? Não tem livramento não, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Tem pastor, tem livramento aonde? Tem salvação a não ser em Cristo? Tem? Quem quer ir para o inferno? Então como você tem livramento? Tem salvação em outra pessoa aí a não ser em Cristo? Não tem, então nós temos que ir. É obrigado, irmãos. Nós não temos mais escolha. Nós temos que ir avante. Nós temos que fazer a obra com dedicação. Tem que ter amor no coração. Ah, não tem, ore, peça, jejum, se consagre. Agora, meu querido, eu vou falar uma coisa, me perdoe. O crente não ora, não lê Bíblia, não jejuma. Aí quer ter fogo de quê? Quer ter vontade de quê? Lembre-se que nós temos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, ele tem que ser bem alimentado, tem que ser bem cuidado, tem que ter boa alimentação, para que o espírito esteja bem e para que a alma também esteja bem, porque se o corpo estiver doente, o alma e o espírito não conseguem estar bem, porque um afeta o outro. Tem crente que só vem para a igreja e acha que é o suficiente e está morrendo espiritual porque não lê mais a Bíblia, está morrendo espiritual mas não demora mais. Aí isso é cafondice. Para que esse negócio de orar? Porque deixa eu te dizer uma coisa, a mola preposta do ministério de Jesus era oração. Jesus, quando ia para as casas, antes dele chegar na casa ele já orava, quando ele chegava nas casas nem orar ele orava, só determinava a palavra e vai controlar a tua família, vai em paz, o que tu queres que eu te faça, que eu enxergue, pois enxergue. Jesus não orava, simplesmente ele determinava a palavra, que quando ele chegava nas casas, ele já tinha feito a parte, como o pai era orar, poucas horas. Eu estou me incluindo, viu, irmãos? Fala, estou me incluindo. Mas que é tão forte, irmão, isso é uma guerra espiritual. A obra de Deus é guerra espiritual, é ataque. Você pensa que para você louvar aqui é simplesmente só um louvor e aí que nada, meu irmão. Você ocupou o lugar que era do anjo de luz, era ele que adorava ao Senhor. Então quando ele adorava, ele levava os anjos também a adoração. Aí tu vem ao ocupa o lugar do aniversário das nossas almas e acha que ele vai ficar de braço cruzado. Comece a jejuar. É um conselho de amigo, viu, pastor? Comece a orar. Ah, pastor, não deu tempo não. Pois você comece a arrumar um tempo, porque não Deus vai te colocar no lugar que você vai ter tempo. Então comece a procurar o tempo. Comece a parar para que Deus não te pare, meu amigo, porque Ele não vai te perder de forma alguma. Você pode ter certeza. Ele já lançou, Ele já puxou, já pescou. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Podemos sair, irmão. Eu vou ser bem sincero, não me interprete o que eu vou falar. Terça-feira, irmãos, é 5, 6 crentes nessa igreja. Cadê os crentes? Que é crente doente? Deixa de mentir também, irmãos. Que mentir, os mentirosos não herdarão o céu. Pastor, é toda terça-feira, é todo tipo de doença, é toda desculpa, meu irmão. Você não me serve, eu não me sigo. Eu sigo a Deus, faz a tua e eu faço a minha. E vamos morar no céu. Mas deixa de arrumar desculpa, porque às vezes arruma enfermidade, porque fica mentindo, dizendo que vai, que não vem por isso, por aquilo. Procura problema, não procure problema onde não tem. Seja sincero com Deus, faça a obra de Deus, venha adorar a Ele, dependendo da situação. Eu estou cansado. Irmão, já vim pregar de ver porque você é pastor, você tem obrigação não, porque eu posso pedir, eu não estou de pedir, eu coloco aqui para vir pregar no lugar, eles pregam. Já vim pregar aqui, 4 colunas travadas, a França sabe disso, porque se eu não for, se ela travar, Deus pode destravar, e se eu não for, ela pode travar, e aquilo que eu vou pedir para destravar.
A quem? Então o que é que eu posso, irmão, apresentar diante de Deus? O que é? Só vim para a igreja um dia assim, tá bom, irmão, tá bom para você? Tá bom para mim? Então eu estou dando uma palavra que incentive para você, meu irmão. Não estou para desabafar não, que você nunca vai ver um desabafando em altar. Mas você pode ter certeza, eu sou pastor também, tenho que pregar a verdade. Tenho que mostrar a realidade que nós estamos vivendo. Eu não posso mascarar em você também. Nós temos que fazer a obra de Deus. Tu acha que a obra de Deus é só de domingo? Que Deus só está na igreja de domingo? Eu acho demais. Tudo bem, eu respeito. Pois para mim é pouco. Porque eu necessito, para mim viver um fogo aceso, é necessário estar diante do fogo. Aleluia. Não pode pegar a lamparina e colocar debaixo do barreiro, porque sufoca. Não queira arrastar a cruz se não é sua. A cruz de cada qual siga, pegue e siga com Jesus. Tem gente querendo fugir porque pegou cruz que não é para ele. Carregue a sua. Cada qual só tem responsabilidade de si. Salvação é individual. Você não salva ninguém. Então não dê sua vida por ninguém. Porque quem já deu por nós foi Jesus de Nazaré. Aí eu estou a palavra assim, pastor, você está pegando muito no eu estou? Pois pega aí. Jesus olhou e disse assim: aquele que ama pai, mãe, filho, cunhado, sogro, sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. Ei, cuidado, não bota filho, não bota ninguém por empecilho para fazer a obra de Deus, porque você foi escolhido para fazer esta obra. Eu não dou desculpa nenhuma para não fazer a obra. Eu estou cansado. Pegou o emprego, era um fogo, arrumou o emprego e acabou. Quem abriu a porta? Deus abre porta para tu se afastar dele. Deus me deu um emprego, foi? Como é que está tu espiritual? O emprego à face de Deus é de Deus. Eu tenho que comer isso, eu ficar calado. Eu sei que a tua vida é particular, mas é obrigação eu te orientar e te dizer: aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Arrumou um marido, aí arrumou um namorado. O namorado, o marido afastou da igreja. É de Deus? Ah, mas eu amo ele. Pois é, meu amigo, está te afastando da presença do Senhor? Não é de Deus. Perdoe minha expressão. Aquilo que te afasta da obra de Deus não é de Deus. Perdoe, mas é verdade. Então, meus queridos, o que você queria ver um desastre em uma casa na época de Jesus de Israel que não tivesse uma lamparina de manhã? Sabe por quê? Porque a lamparina era um composto de barro, era um recipiente assim que recebia o óleo, tinha um pavio de 3 ou 4 dólares e uma água. Então, para que ela viesse ficar acesa, era necessário ter óleo suficiente. E detalhe, teria que ter um pavio trabalhado. O pavio era colocado no óleo. Depois do óleo, irmão, tinha que passar uma cera para que ele viesse ter durabilidade. E isso nós podemos aplicar, meu amigo, na área espiritual. Você quer ver? O crente tem que estar no óleo. E detalhe, tem que estar salado pelo Espírito de Deus para ter uma história brilhante na presença do Senhor. Porque tu está em guerra, tu está lutando, você ora por a tua família, você está em todo lugar, mas pensa que vai ficar o aniversário de braço do dragão, irmão, vai fazer de tudo para parar. Mas eu estou pregando uma mensagem que não é para te parar, não. Essa mensagem é para o óleo de Deus encher a tua lamparina e tu poder ver a luz aonde está escuro. Aí ele vai dizer: ela tem que alinhar todos que estão na casa. Tem um segredo, irmãos. Essa mensagem é o crente
É a lamparina, o velador e o crente. Ela não pode ser colocada em qualquer lugar da casa, porque na época a casa do judeu era quadrada, só tinha uma saída, não tinha saída, não tinha janela, era só a entrada, era a saída. Então a luz não podia ficar em qualquer lugar, porque para dar a iluminação que era preciso para todos que estavam dentro da casa, ela teria um canto específico que era no meio. E você sabe qual era a importância para que ela viesse brilhar? Tinha que ter um velador, porque se não tivesse o velador, ela não clareava. E esse velador era ele que fica no meio da casa, e a lamparina era colocada no velador. Você sabe, irmãos, quem é esse velador trazendo brilho hoje? Eu vou te dar simplesmente quem é que está no meio e faz milagre no meio. Se você começa lá no Antigo Testamento, aí você vai ver qual é a luz que brilha. A luz que acendeu primeiro, onde é que ela fica? No meio. A arte está dizendo que a primeira luz, Rubens, que acende foi Deus, que acende ela no meio. O sacerdote não teve gosto de acender a lâmpada do meio, porque quem acendeu foi o próprio Deus. Aleluia! Quando Jesus aparece no seu ministério, ele nunca fez milagre por escondido, sempre ele dizia: vem por meio. Chegou aquele homem com a mão errada, capítulo 12 de Mateus, ele vai olhar para aquele homem e dizer: tu vem cá, vem por meio, porque no meio tem milagre. Vem para o centro, porque no centro eu estou. Ele disse: ei, agora estica a tua mão, recebe a tua cura. Havia aquela mulher que estava curvada, aí eles vêm por meio também, que no meio tem milagre. Recebe a tua cura, sairá do demônio, e ela ficou curada. Quando Jesus ele vai ser morto, alguém vai perder a cruz por conta de Jesus, que era Barrabás. A cruz de Jesus, do lado direito tinha um ladrão, do outro lado esquerdo um ladrão. A cruz de Jesus era do meio, então foi pelo meio que veio a salvação, e no meio Jesus está, então no meio da congregação está Jesus. A luz tem que estar em Cristo para que todos venham brilhar. Não tem como eu estar brilhando se eu não tiver nada. Não tem como eu fazer uma obra de excelência se eu não estiver brilhando. Quem te dá força é Ele. Quem te instrui e te orienta é Ele. Então tudo está aqui por acaso, não está por status, muito menos eu, mas nós estamos para ser a luz do mundo, e o mundo precisa da gente, irmão. Nós temos que ser luz na atualidade de hoje. Nós não podemos se guardar com os insanos, nós não podemos criar por conta de muitos. Nós temos que ser a profecia do avivamento. Essa igreja é uma igreja de promessa. Você e eu, nós estamos excluídos. No meio dessa igreja, nós fomos escolhidos para fazer a boa obra diferenciada. Nós não podemos se conformar com esse mundo. Aí eu vou fazer a pergunta de novo: o que nós temos sido? O que eu tenho feito? O que tu tem feito? Nós temos sido a diferença, mas nós podemos fazer, porque não tem nada perdido ao começo. Nós podemos se ajuntar, irmãos, e dizer: pastor, vamos ganhar essa palpinha. Só não tem como, irmãos. Você tem um ditado que toda, até minha filha sabe esse ditado aqui: andorinha só faz verão? Faz? Pastor não gera ovelhas, irmãos. Pastor tem que cuidar, alimentar. É ovelhas que tem que gerar ovelhas, e o pastor tem que ser responsável por cuidar. Como é que o pastor, irmão, isso é uma simbologia que é dado titulado isso? A ovelha come o quê? Aí trazendo para nós, pode falar. Tá certo. Aí, Marcos, traduzindo para nós comemos esse capim aqui, ó, que é a Bíblia.
palavra. Aí você sabe por que nós somos chamados de lado por ovelha? Entenda-se, quando a ovelha está sadia, a ovelha ela come do pasto. Ela pode olhar, escute isso aqui, presta atenção. E observe que eu vou te falar isso aqui. Ó. Ela come, ela fica ruminando. Vaca, ovelha, ela fica ruminando. O que é ruminar? Ela pega o alimento dela, aí ela fica colocando para fora, extraindo os nutrientes para que ela possa ficar saudável. Então ela fica ruminando, mastigando toda hora. Toda hora ela fica mastigando. Quando a ovelha está doente, ela para de mastigar. Isso é certo que eu estou falando. Quando a ovelha está com febre, você pode perceber, ela para de mastigar porque deixou de se alimentar. Mas toda ovelha tem que ruminar. O que é ruminar? Agora trazendo para nós aqui, é nós ouvir, comer a palavra, e essa palavra nós ficar a meditar de dia, de tarde, de noite. Lembra quando o salmista disse: olha para aquela palavra e vai dizer o seguinte: medita nela de manhã, tarde e noite, para que tu não se diz. Ovelha que é ovelha, ela come na pastagem e tem que estar ruminando, ou seja, direto em pensamento aquilo que ela comeu, porque é o nutriente que a ovelha tem, da alimentação dela ficar ruminando. Então o crente está como aquela passagem que eu peguei aqui na doutrina, que coloca a semente no meio da beira da estrada, passa no meio do homem e ele perdeu, acabou. Tem crente que tu pega a doutrina e tu fala amanhã lá, explica bem explicadozinho. Foi que vai para ela aqui? Vixe, esqueceu. Então, meu amigo, minha amiga e meus irmãos, nós temos a obrigação de fazer a obra. Nós temos a obrigação de ter o entendimento da palavra de Deus. Como é que nós vamos, irmãos, ganhar alguém se nós não conseguimos ganhar nós mesmos? Então, vou repetir mais uma vez, esse seu irmão, entende o que eu estou falando aqui, irmão. Eu não estou sendo pastor chato, é só para o seu bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que foi que eu falei que é ruim para você, a não ser o bem? Chamar, incentivar a vir aos cultos, isso é ruim? Então o irmão falou algo aqui que eu fiquei observando, que ele falou, eu lembro, ele teve uma época que nós éramos parceiros de tudo, de droga, ele lembra das coisas que nós fazíamos. Uma vez eu não esqueço que eu peguei nós dirigindo o carro dele, eu dei tanto cavalo de pau na madrugada que eu entortei o freio do carro dele, e isso para nós estava massa. Nós não tínhamos hora para chegar em casa. Quando é para fazer a obra de Deus, nós estamos cansados. Quando é para o culto, já fica olhando para o relógio, já fica cutucando que hora é, o negócio não está bom. Por que, irmãos? Hoje nós temos que ser diferentes. Porque quando era no mundo era escravo mesmo, cavalo do diabo. Ficava usado, gastava o dinheiro todo na brincada. Depois ainda, afrontoteava meus cartões, não tinha jeito, eu saía empenhando meu bolão de ouro para usar droga. Batia na casa, sei lá, quem fosse para pegar dinheiro para ir usar droga. Quando é palma de Deus, nós manda corpo mole. Eu digo isso com propriedade, irmão. Estou falando da minha vida era desse jeito. Tinha festa, podia ser onde for, na época de habilitação. Lembra, meu irmão? Isso era bom, que era mais ou direto. Nós pegávamos um caçaí pro meio do barro preto, para aqueles lados ali, todo errado, não tinha hora para voltar, fazendo isso com ele. E estava massa. E quando é na hora da obra de Deus agora, é uma preguiça, é cansaço, é fadiga. Nós procuramos desculpa para tudo, irmãos. Se eu estiver errado, me perdoe, mas é uma verdade que eu tenho que pregar nessa noite para que nós possamos nos despertar e fazer a obra de Deus com excelência. Porque eu era cavalo do diabo, era sofrido, irmão. Era tão sofrido quando eu lembro que tem coisas que eu não gostei, eu pensava que eu tenho vergonha do que eu fazia. Deus não liga alguém comentar com eu morro de vergonha. Aí quando agora na obra de Deus nós já estávamos, irmão, olha, estou falando é verdade, eles conheciam e sabem, irmão, fazem de tudo, se possível, vai perguntar meu carro, queria nem saber. Quando é a obra de Deus, nós se convertemos, a irmã é mirrada, para dar uma oferta, meu irmão, pelo amor de Deus, mas quando bebia, o dono do bairro ricando, aí agora quando é para vir para a igreja, eu dou nada, que é para
Então, irmãos, vamos despertar, queridos, porque tem uma responsabilidade na posição, viu? Na minha também. Você lembra daquela passagem dos talentos? Foi dado, viu? Cuidado, nós temos que cuidar disso. Então, nós temos que ser, irmão, essa luz. Essa luz tem que resplandecer diante dos homens, que foi dada em Cristo Jesus, que está na nossa vida, está no centro. Então, queridos amados irmãos, não entenda essa mensagem por ignorância ou por desabafo, não, mas é uma verdade que nós precisamos, que o pastor tem que ter essa visão e ver quando a igreja dele, que ele toma de conta, está padecendo. A nossa igreja, ela está padecendo. Então nós vamos se levantar, irmãos, para nós fazer a obra, fazer a diferença, não para que seja disputa com ninguém, mas nós temos que ter o nosso propósito. Nós não podemos desistir do nosso propósito, que é de colocar as 80 pessoas dentro dessa igreja até o final do ano. Então eu vou contar com meus irmãos e a gente vai fazer essa obra para a glória do nome dele.